Boa, Jorge, olha, muita gente mandou perguntas. Olha aqui, ó, tem uma folha frente e verso aqui só de perguntas que o pessoal mandou. Tem muita gente Imagino. também aqui com muitas dúvidas, curiosidade aí também sobre mercado da bola, como é que está sendo o trabalho de vocês. Para começar, eu queria que você falasse qual que é a sua avaliação aí desse início de trabalho, né? Você como executivo de futebol do Ceará, em termos das peças que vocês trouxeram, rendimento, os resultados até agora do Ceará. Foram 15 contratações, né, até agora. Não sei se eu perdi as contas, mas vou até repassar aqui. Fernando Praz, o Klaus e o Thiago Pagnussá, zagueiros, né? O Eduardo, Bruno Pacheco, o Alisson, o Martin e Charles como volantes. Na meia, né? O Vinícius, atacantes Sobis, Rodrigão, Rogério, Léo Chu, o Kleber e o Jacaré também, que assinou pré-contrato, né? Então, queria que você fizesse essa avaliação geral desse início de trabalho. Cara, quando a gente começou, né, as conversas com o presidente, né, com a diretoria em dezembro, a gente viu que precisava qualificar o elenco, né? O Ceará sempre vinha por montar, né, uma equipe no campeonato estadual, depois no campeonato brasileiro montar praticamente outra equipe, né? E a gente conseguiu nesse ano já tentar montar uma equipe forte a partir do começo da temporada. A gente teve muita dificuldade no início porque praticamente, como a gente comentou, meio time, né? Vamos dizer, do time titular, eu acho, se eu não me engano, são 6 a 7 jogadores novos, que não vinham, né, do ano passado, então jogadores vindo de vários lugares diferentes. Então a gente teve um pouco dessa dificuldade no entrosamento no início, né? O trabalho do Argel não engrenou, não conseguiu ter o resultado. A gente fez essa troca, né? E a partir dali acho que as coisas melhoraram e eu acho que o trabalho vem sendo bem feito, né? São praticamente, se não me engano, são 15 jogos, eu acho, né? Foi isso, Sim, sim. né? Essa invencibilidade, né? Praticamente brigando em todas as competições, né? A Copa do Brasil aí para jogar o segundo jogo, o Campeonato Estadual recuperou e, né, indo agora para a fase decisiva, na Copa do Nordeste indo para a última rodada com chance de classificar, né? E ainda invicto na Copa do Nordeste. A gente sabe que é um trabalho, né, que demora muito. Quem está no futebol sabe disso, as grandes conquistas, né, vêm com quem geralmente já tem um elenco praticamente formado e vai agregando 3, 4, 5, 6 peças. Né? A gente teve que fazer toda uma reformulação porque entendia que os resultados que vinham dos anos anteriores não eram satisfatórios. Então, né, o Ceará, o ano passado, né, no Campeonato Brasileiro, teve a sua permanência, mas com muita dificuldade. Então a gente via essa necessidade, fez uma avaliação do plantel que tinha, né? E a gente resolveu, né, qualificar. E eu acho que veio bastante peças novas com bastante qualidade. Ainda tem alguns atletas que ainda tiveram poucas oportunidades, né? Léo Chu, Martin, alguns jogadores ainda que não conseguiram engrenar. Mas eu acredito que eles vão dar uma resposta boa aí daqui para frente e nessa expectativa né, desses dois meninos, que eu acredito muito, né? O Kleber é um menino que eu acompanhei ele muito, né? Ele, na época do Barbalha, quando o Barbalha subiu da segunda divisão para a primeira, eu acabei levando ele, eu estava no Vitória, acabei levando ele para o Vitória, para o Sub-23, para fazer um processo de lapidação. Ele ficou 6 meses no Sub-23, acabou, né, jogando, né, o estadual até em 2018, um pouco pelo Vitória. O Vitória não teve condições de fazer essa aquisição e ele acabou retornando. E eu acabei acompanhando ele muito, acho que é um jogador de grande potencial. E o Jacaré, né, demonstrou nos grandes jogos, né, tanto contra o Ceará e contra o rival, que tem qualidade, né, um jogador que não tem medo do enfrentamento, um jogador que suporta bem a pressão e eu acredito que eles vão nos dar uma resposta muito boa. E Jorge, você tá quase sempre ali nas coletivas, né? Ali do pós-jogo, né? Eu sempre te vejo ali acompanhando as coletivas do treinador, né? Do Ceará, né? O Enderson na época do Enderson, o Argel também. Então você está sempre acompanhando também esses bastidores, né? Ali do pós-jogo, né? Acompanhando tudo de perto. E eu queria saber de você, assim, se surpreendeu a você a saída do Enderson, né? O Enderson, inclusive, tinha me dado uma entrevista na sexta-feira e ou seja, 2 dias antes daquele jogo contra o Sport, e logo, eu acho 4 dias depois, ele acertou com o Cruzeiro, né? E nessa entrevista na sexta, ele falava sobre o Ceará, que estava feliz e tudo, falou até que para ele voltar, ele entendia até que o ciclo dele no Ceará ainda não tinha acabado, então ele se mostrava muito satisfeito no Ceará, mas meio que todo mundo ficou surpreso com essa escolha dele pelo Cruzeiro. Eu queria saber se te surpreendeu também e como é que foi esses bastidores aí dessa saída do Anderson Moreira. Cara, surpreendeu, né? Nos pegou, todo mundo foi pego de surpresa.
quando o Cruzeiro, quando teve ali, acho que tinham dito que o Adilson estava saindo, né? A gente já escutou alguma especulação do nome do Wenders, mas não teve nada de concreto. O Adilson acabou retornando e quando acabou até o nosso jogo do Sport, que eu olhei o resultado do jogo do Cruzeiro, eu disse, olha, eles vão vir para cima do Wenders, né? O Wenderson, muito pelo... Depois, eu acho que culminou com a chegada do Ricardo Drubski, que praticamente é um mentor do Wenderson, um cara que ajudou o Wenderson sempre, foi treinador do Wenderson, foi o diretor dele, né, tanto no Cruzeiro, como na base do Cruzeiro, como depois no América. Então, eu acho que isso que fez com que o Wenderson acabasse indo, além da questão de ser o clube da cidade dele, o clube onde ele começou, e ele nos comentou muito que devia muito ao Cruzeiro, isso, que o Cruzeiro deu tudo para ele no futebol, que começou ele e ele não podia deixar o Cruzeiro nesse momento mais delicado da vida. E eu acho que essa questão também dessa parada também facilitou isso. Eu acredito que se não tivesse essa parada, dificilmente ele iria, porque também não iria nos largar no meio de jogos decisivos e também não iria pegar o Cruzeiro. Eu acho que isso aí também colaborou com que ele tomasse essa decisão, né? Esse lado emocional, acredito que pesou muito de estar voltando para casa, né, para o clube lá da família dele, tudo, e de onde ele começou, e essa questão da parada que ele ganharia um tempo, né, para trabalhar e tentar colocar o trabalho dele em prática. E vocês agiram rápido, né? Já anunciaram, logo após anunciar, né, oficialmente, logo após o Ceará anunciar a saída do Henderson oficialmente, né, nas redes sociais, já anunciaram o Guto, né? Como é que foi aí essa escolha pelo Guto? E já até insiro aqui uma pergunta de um internauta, torcedor do Ceará, que é o Júnior Bala, né? Ele pergunta também se vocês chegaram a pensar, assim como outros clubes aqui do Brasil, vocês chegaram a pensar em técnico de fora do país, né? Ou técnico sul-americano que não seja brasileiro. A questão do Guto, a gente foi no mercado, olhou os nomes que tinha à disposição, né? No momento que o Wenderson nos comunicou que tinha essa possibilidade, se não me engano, isso aí foi acho que foi segunda-feira à noite, por aí que ele, né, comunicou, a gente já foi no mercado, buscou os nomes, né? Chegou uma avaliação no consenso de alguns nomes e chegou no consenso no nome do Guto, que é um treinador que vem fazendo bons trabalhos, já conhece, né, as questões aqui do Nordeste, já conhece as competições, é um treinador que já trabalhou com muitos desses atletas que estão no grupo, aí, mais de 70% dos jogadores já foram jogador do Guto em algum outro clube, então isso facilita muito, né, essa questão de compreensão do trabalho, a gente não perderia muito tempo, né, de adaptação, e o Guto também tem uma mesma linha do Wenderson, né, um professor gosta né, praticamente nesse mesmo estilo de jogo. Então, por isso a opção do Guto. E do treinador estrangeiro, eu acho que é muita dificuldade, eu acho que teria um treinador estrangeiro para se adaptar, teria que conhecer muito a cultura, né, conhecer o elenco. Então, é muito difícil um treinador assim, estrangeiro chegar a meio de temporada e conseguir ter resultado. E o Jorge, só uma dúvida. O Guto, ele já assinou, né? Ele já está recebendo também do Ceará nesse período, né? Como é que está sendo esse trabalho dele à distância? Vocês têm mantido contato, assim, virtualmente com o Guto, né? Para acompanhar já esse início de trabalho? Sim, a gente tem feito várias reuniões, né, online com toda a comissão técnica, né, fizemos com a parte a gente tem feito, né, separados a parte da preparação física com a parte técnica, né, a gente montou um plano de treinamento para os atletas, uma cartilha onde eles estão cumprindo, e então a cada 3 dias, né, a gente tem um responsável por um grupo de atletas de 5, 6, que é um preparador físico, e ele monitora, né, o que os atletas estão fazendo e está sendo retransmitido para a comissão técnica, né, para o Juninho, que é o preparador físico, e para o Guto, né, a gente passou praticamente, né, já todos os jogadores por jogadores, né, relatório, como é que foi os números deles até aqui, né, os jogadores que ele não conheciam, ele recebeu todo o material, recebeu todos os nossos jogos, né, então tem observado bastante o nosso time, pegando todas as informações possíveis, né, para diminuir esse laço aí desse período que a gente não sabe o que vai acontecer, né, o período que vamos ter de preparação para começar, né, os jogos, se vai começar, então existe essa dúvida, então a gente quer deixar os jogadores em atividade para ganhar mais tempo. Eu acho que o clube que conseguir ganhar esse tempo vai sair um pouco na frente nessa retomada. E, Marcelo, na avaliação de vocês, né, a gente estava aí vamos dizer assim, a gente ia entrar, né, nessa reta diva de futebol, né, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, e logo depois
né, iria começar ali o campeonato. E é geralmente nessa época que vocês fazem, precisa de mais jogadores, se não precisa. O Enderson, nessa entrevista que eu até citei para você, ele chegou a falar que deveria ter saídas, né, do elenco e também chegadas para a Série A. Você já tem alguma avaliação assim em termos de quantas peças são nessas áreas? Vocês estudam com algum número assim de contratações visando a Série A? E além disso, claro, se o Guto já indicou alguns nomes ou não, se ele já indicou também a questão de saída de jogador do elenco, como é que está isso? Assim? A gente tem agora nessa reta final dos campeonatos aí, dos estaduais, né, do estadual, da Copa do Nordeste, a própria Copa do Brasil. Então, a gente faz uma avaliação permanente, né? Então, isso a gente está sempre fazendo, pode ter certeza, né? O torcedor pode ter certeza disso, que a gente está avaliando o plantel, né? Todo dia, todo jogo, para ver o que a gente necessita. Então, acho que a gente tem que esperar. Acho que não é o momento, né, de falar em contratações. Acho que é um momento que a gente não sabe nem como é que vai ficar o calendário, não sabe nem como vai ficar a questão financeira dos clubes. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouco para poder sentar e ver dentro de um panorama, né, a nível de orçamento, ver a nível de calendário, o que nós vamos ter pela frente, como é que vai ficar a questão das janelas, uma série de fatores para poder conseguir começar a pensar, né, na questão das contratações. Claro que a gente está sempre atento ao mercado, vocês podem ter certeza disso, que a gente está, né, analisando e fazendo essas questões internamente. E Jorge, uma pergunta que eu não posso deixar de vários aqui, torcedores já perguntaram, né? E é a pergunta também do André Felipe, que já tinha mandado pergunta antes, se vocês estão. Aí eu peço até para você esclarecer se tem algo de contato ou não sobre o Leandro Pereira, né? Centroavante, e também no nome do Zé Rafael. Cara, o Leandro é um jogador que eu conheço bem, foi meu jogador nas categorias de base do Inter, né? A gente tem uma relação muito boa, muito próxima. Ele é um jogador que ele tem um contrato muito bom lá fora, está muito bem, então tem uma dificuldade. É um jogador, é óbvio que né, a gente gostaria de contar, mas é um jogador que nesse momento tem uma dificuldade muito grande de estar saindo de lá, né? Pela questão do contrato que ele tem, dos valores que ele recebe, que hoje com essa disparada do dólar, né, se distanciou muito do que é pago aqui no Brasil. E ele é um jogador que o clube lá conta com ele, né? Não é um jogador que está lá para ser. Isso aí é um jogador titular absoluto, né? Que vem jogando bem. Então tem que ir acompanhando, né? A gente conversa direto com ele para ver essa situação. Para mais adiante, daqui a pouco, se tiver uma oportunidade, a gente fala, né? Então eu até brinquei porque ele fica toda hora falando, não, é só me ligar que vem, não, tô correndo, mas acho que ele não quer ficar mal aí com o pessoal, com a torcida, eu acho. Então ele fala isso bastante, mas além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa, é um menino muito do bem, né? Então eu acompanhei ele muito, na época a gente trouxe ele aqui nos juniores, jogou com a gente no Inter durante 3 temporadas e depois foi fazendo a carreira dele. E o Zé Rafael teve algum contato com ele ou não? Não teve nenhum contato com o Zé, né? Com o Zé nenhum. Ele é um jogador Jorge? que, a princípio, o Palmeiras não vai liberar. E Jorge, Não estou escutando, Lucas. O áudio está ruim para mim aqui. certo? Alô, E Jorge, Lucas? agora falando sobre alguns nomes aí, né, das contratações que vieram nesse início do ano, e um dos jogadores que tem sido contestado assim pelo. Você tá me ouvindo? Você tá me Não estou ouvindo? ouvindo. Que foram contratados, um deles que tem sido contestado pelo rendimento de campo, né? Não apresentou o que é o esgado dele, que é o Rodrigão, né? Como é que é a avaliação de como que vocês têm visto assim nessa questão do Rodrigão? Até agora ele não rendeu e o Enderson levado ele para alguns jogos, né? Até para ele forma. Como é que é a análise aí sobre essa contratação do Rodrigão que não rendeu o esperado, né?
Com certeza, é um jogador que a gente esperava, né, mais. Ele, um jogador que fez uma Série B muito boa ano passado, né, com o Curitiba. Então a gente esperava que ele tivesse um rendimento melhor. É um jogador que ainda busca a sua melhor condição física. Então a gente preferiu às vezes tirar ele de jogos, fazer uma semana cheia, porque até então, depois da pré-temporada foi jogo só praticamente jogando, né, e sem tempo para treinar. Então a ideia foi recondicionar ele, né, e esperamos agora que com essa retomada ele entre em forma e possa render, né, melhor do que ele vinha rendendo. E ele também é um jogador que ele entende, ele sabe disso, né, que ele precisa melhorar. Foi conversado com ele, a gente fez uma reunião com todos os departamentos, né, da parte física, nutrição, com a parte técnica, e ele também concordou e está seguindo à risca aí um plano para ele entrar em forma e conseguir atingir a sua melhor questão técnica, né, a questão física também, a psicológica. E, o Jorge, teve algumas, né, que a gente consultou que a gente soube que o América fez contato aí com vocês para saber sobre a situação do Bergson, né? O que você pode falar sobre isso, assim, se o América procurou realmente vocês, e também o Bergson já jogou com o Guto e foi bem com o Guto lá na Portuguesa. Como é que vocês avaliam também a situação do Bergson, se o Guto já falou alguma coisa que quer contar com ele, ou se vocês pensam em liberar o jogador? Cara, a gente não teve contato nenhum, né, de clube para o América, não teve nenhum contato em relação ao Bergson, nada nos chegou oficialmente, nem o jogador nos passou nada. É um jogador que hoje faz parte do nosso elenco. Você conseguiu me ouvir aí ou não? Sim, tá com um delay muito grande aqui, cara, mas eu tô conseguindo ouvir. Tá com um delay grande, mas tô conseguindo ouvir. Então, o Bergson é um jogador que o Guto, né, gosta, é um jogador que já foi muito bem com ele, um jogador que tem muita qualidade, indiscutível, sabe que ele ainda também é um jogador que não conseguiu jogar ainda aqui no Ceará, é um jogador que precisa ter um rendimento maior e ele está sendo cobrado para isso, ele precisa render mais. A gente está todo mundo sabendo, ele sabe, né, também disso, que ele precisa ter um outro rendimento e ele está buscando melhorar. Vamos ver agora com a nova comissão técnica, né, se ele vai conseguir ter essa performance para depois a gente definir o que vai ser feito. Certo. E o Jorge, teve uma pergunta do Vitor Nobre, né? Você já falou até um pouco aí sobre esses dois centroavantes que estão aí no elenco, mas ele pergunta para você o seguinte: se vocês aí ainda avaliam trazer mais um centroavante para a disputa da Série A, né? Lembrando que o Ceará já tem o Rafael Sobis, o Bergson, o Rodrigão e ainda tem o Cristiano e o Kleber, né? Que chegou agora. Olha, a gente está, como eu te falei, a gente está atento ao mercado, né? Está esperando, está fazendo as avaliações que tem que ser feitas. Vamos esperar, né? Ter uma definição clara do que vai acontecer. E se a gente achar que é uma necessidade de trazer um centroavante, a gente vai trazer. Então, o clube sabe que se precisar, a gente vai ir atrás. Então, vamos esperar chegar a comissão técnica nova, né? Se tudo der certo aí, retornar os jogos para a gente poder fazer essa avaliação e ver se vai ter uma necessidade ou não para o Campeonato Brasileiro. Vai depender muito do rendimento, né, desses jogadores nessa reta final aí do estadual e da Copa do Nordeste. E o Jorge, sobre os pontas também do Ceará, né? No começo do ano, os primeiros jogos, né? Não estava dando tanta liga assim, mas nos últimos jogos, com o Leandro, o Fernando Sobral, né? O time começou a ter um rendimento maior. Mas como é que vocês avaliam esse setor? Teve alguns jogadores também que não conseguiram render tanto até agora, né? Como o Rogério, por exemplo, que foi trazido por vocês também. Qual é a análise de vocês aí sobre esse setor? E se vocês também, para esse setor específico, né, jogadores de velocidade pela ponta, se vocês ainda estão de olho no mercado, se vocês acham necessidade também? Cara, Lucas, é o que eu te falei, a gente está sempre, né, avaliando.
A gente está fazendo uma recuperação muito grande com o Leandro Carvalho, que é um jogador que eu acredito muito, né? Todo o Ceará, né? Principalmente o próprio presidente, né? A diretoria. É um jogador que a gente sabe do potencial que ele tem. Então é um jogador que a gente está tendo todo o cuidado com ele, para ele retomar o auge dele da forma técnica. Eu acredito que isso vem acontecendo, ele vem evoluindo a cada jogo. Então é um jogador que, se ele voltar a fazer o que ele já fez aqui no Ceará, é um jogador que tem um potencial muito grande, que vai nos ajudar muito. A gente tem, né, ali o Rogério, que é um jogador que chegou, né, começou como titular, teve algumas dificuldades, né, então precisa retomar. Tem o Lima, que é um jogador que chegou depois também, que a gente acredita muito, um jogador que tem potencial, que pode também jogar pelos lados. Tem o Rick, que vinha crescendo muito, e uma das prioridades nossas também para essa temporada é um aproveitamento maior desses jogadores da categoria de base, né? Por isso hoje a gente tem aí o Rick, tem o Lacerda, né? O Cristiano, vários atletas, né? Desse sub-23 e das categorias de base no elenco. Então o Rick é um jogador que sempre, uma pena que quando ele ia ser titular ele acabou se lesionando, né? Então é um jogador que a gente confia muito. Tem o Léo Chu, então tem vários jogadores aí, né? Para a gente ter essa amostragem aí para ver se o resultado vai chegar. Então eu acredito muito no potencial desses jogadores, né? E a gente tem essa recuperação do Leandro, se a gente conseguir, né, continuar com ela, acho que vai ser muito gratificante para todos. E Jorge, a gente está nesse momento aí de incerteza, né, de quanto à volta do futebol, mas como é que vocês têm conversado aí internamente? Se vocês fazem alguma projeção, né, de retorno do futebol, se vocês esperam assim que o futebol, sei lá, volte em junho, se tem alguma projeção que vocês têm trabalhado aí internamente e como que esse momento também pode até afetar, assim, questões de investimento no mercado da bola, né? O que você pode falar também sobre isso? Ninguém sabe, né, como é que vai funcionar daqui para frente. A gente não sabe, né? A gente escuta muito falar, a gente vê a questão da Turner aí, que, né, que está para rescindir, a questão financeira, a gente já sabe se daqui a pouco pode começar o futebol de novo com os portões fechados, então já o incremento da renda e do sócio vai diminuir muito. Então, com certeza todo mundo vai perder, né? O mercado do futebol vai mudar muito, né? A gente sabe disso. Daqui para frente vai ter algumas alterações, então a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer, né, para o clube poder já sair na frente, né, com as inovações que o futebol vai permitir. Eu acredito muito que a gente já está avançando o que iria acontecer daqui a 2, 3 anos, a gente já vai ter que começar a acontecer esse ano. Então, a nível do mercado do futebol, né, da indústria, a gente fala muito isso, né, da indústria do futebol vai mudar. Então, vão ser o televisionamento, o streaming, então uma série de coisas dos clubes, né, promoverem conteúdos para os seus associados, para os seus fãs, né, para os seus torcedores. O Ceará é um clube que tem uma torcida imensa, né, uma torcida maravilhosa, então tem um potencial muito grande nisso. Então o futebol vai mudar muito. A gente não sabe como é que vai ficar o futebol daqui para frente. Em relação ao calendário, né, a gente sabe, acho que a CBF está com várias projeções, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente tem essa projeção inicial de retornar às atividades dia 20, tem um movimento para começar, né, com pequenos grupos, para depois ir para um grupo, né, então fazer treinamentos com 3, 4 jogadores durante um período, para depois, né, evitar aglomerações, evitar muita gente dentro do centro de treinamento. Então tem uma série de coisas que a gente não sabe, só que eu acho que a gente tem que respeitar, né, as autoridades aí, né, tanto, né, das autoridades da saúde, para saber como é que vai acontecer daqui para frente. A questão da pandemia é desconhecido para todos, né? Então a gente não sabe se vai voltar daqui dia 20, se vai voltar dia 30, ninguém tem essa definição clara. A gente espera, né, que isso aí tudo passe e a gente consiga voltar com tranquilidade, que todos possam fazer, né, exercer a sua profissão tranquilo, não está exercendo sua profissão, né, com receio, com medo, né? Então acho que vamos ter que tomar todas as precauções. A gente está com os médicos, está todo mundo conversando para ver, né, as testagens, né, as questões da higiene, tudo que tem que ser feito. Então a gente espera que o mais rápido possível a gente consiga retornar às atividades. Mas tudo vai depender das autoridades para ver como é que vai se liberar isso.
E Jorge, para a gente fechar aqui, para a gente fechar essas perguntas aqui também enviadas por torcedores, né? Vocês ainda têm mantido contato com o representante do Massinho, né? Que é o Jorge Machado, né? Que você conhece também muito bem. A gente sabe que essa pandemia aí acabou atrapalhando tudo, né? No mercado da bola. O futebol chinês foi o primeiro a parar, mas vocês ainda têm mantido algum contato? E se você também tem olhado, tem analisado também o mercado sul-americano, né? Você é um cara que conhece muito bem isso, né? Já trouxe jogadores também para outros clubes que você trabalhou no mercado sul-americano. Você também ainda continua de olho? É uma prioridade de vocês também observar esse mercado sul-americano? Com certeza, né? A gente está sempre atento ao mercado, que eu te falei, observando todos os mercados, né? Então, agora a gente observa menos ainda porque não estão tendo jogos, então, né, a gente está em contato com as pessoas, mas está todo mundo nessa mesma situação, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então ninguém sabe como é que vão ficar os clubes daqui para frente, como é que vão ficar as competições, né? A Libertadores, a Sul-Americana, que são competições continentais que, né, então depende da abertura das fronteiras e tudo. Então, uma série de dificuldades. Então, a gente não tem muita ideia de como que vai ser daqui para frente. Mas a gente está sempre atento a esse mercado sul-americano. É um mercado que eu gosto muito, particularmente, né? Então, principalmente aqui no Sul, a gente teve muitos bons resultados. E eu acredito que se a gente conseguir preparar o clube, né, para receber esses jogadores também, porque o que acontece? Às vezes a gente acha que é muito fácil, né, trazer um jogador estrangeiro. Pô, vou contratar um jogador argentino, um jogador do Uruguai, só que tem todo um período de adaptação com o estrangeiro que é muito complicado. Então, o clube tem que se preparar para isso. E a gente está tomando algumas atitudes, né? Até a gente está montando um departamento psicossocial, né? Então, a gente já contratou uma assistente social que já fazia um trabalho no clube, hoje ela está lá já full time, né? No futebol, fazendo todo esse processo de acolhimento dos jogadores, acolhimento das famílias, né? Contato permanente com as famílias para ajudar essa adaptação mais rápida do jogador. Porque o que acontecia? O jogador chegava aqui, vinha de uma outra situação totalmente diferente, não sabia onde iria colocar os seus filhos para estudar, onde é que é melhor de morar, onde é que poderia assistência médica, quem procura, quem não procura. Então o jogador chegava e não tinha esse atendimento. Então a gente já montou esse departamento, né? Então isso aí já facilita muito essa chegada, né, desses jogadores estrangeiros, essa adaptação. Eu sofri muito isso quando a gente estava no Vitória, a gente trouxe alguns jogadores, veio, né, jogadores da Argentina que tiveram muita dificuldade de adaptação e não conseguiram render. Então veio o jogador do Walter Bol, que era um jogador reserva do Benedetto, jogador que tinha 17 gols pelo Boca Juniors, chegou no Vitória e não conseguiu jogar. Entendeu? Por isso, muito mais pela adaptação. O clima é totalmente diferente, né, a cultura é totalmente diferente, a comida é tudo diferente. Então tu tem que preparar o clube para conseguir receber esses jogadores estrangeiros. Então, isso a gente está começando a fazer para, no futuro, poder conseguir entrar nesse mercado e que o jogador se adapte mais fácil, porque a gente sabe que tem para o Brasil ser um país muito grande, a gente sabe que tem diversas questões do clima. Aqui no Sul tudo é mais fácil, porque o clima é muito parecido, né, com o clima deles. Os jogadores estão praticamente 1 hora de voo de Montevidéu, de Buenos Aires, então é tudo mais tranquilo. E a gente sabe que no Nordeste eles não vão ter essa dificuldade do clima, da adaptação, mas acho que se a gente preparar bem para acolher esse jogador, diminuir um pouco essa adaptação deles, vai conseguir ter um resultado. E sobre o Massinho, vocês ainda têm mantido algum contato com o Jorge Massado ou não? Cara, vai ser um jogador que tem contrato lá também, que o pessoal a princípio conta com ele, né? Ninguém sabe como é que vai ficar o futebol lá, estão marcando para as reapresentações, alguns jogadores já voltaram, né? Então estão esperando para ver se vai voltar o futebol, como é que vai ser, ninguém sabe. Então tá esse aguardo. E ô Jorge, para te liberar de vez aqui, fazer uma última pergunta aqui, o pessoal está mandando aqui várias mensagens, né? Perguntando se o Ceará chegou a procurar, se tem algum interesse, ou se está no radar aí o William Potker, né? Cara, o Potker é um jogador também que está aqui no Inter, o Inter conta com ele, é um jogador que está inscrito aí na Libertadores. Então, quando a gente conversou, né, até na época que a gente trouxe o Charles, a gente conversou, é um jogador que eu tenho um contato direto com ele, foi um jogador que eu levei para o Inter na época quando ele era da Ponte, mas é um jogador que a princípio o Inter não vai liberar. Olha, Jorge, obrigado aí, viu, pela disponibilidade, por esse papo. Agradecer também ao pessoal lá da assessoria de imprensa do Ceará, o Bruno Reis. E um grande abraço para vocês, se cuida por aí. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Queria mandar um abraço especial, né, para toda
nossa torcida aí para ter fé que a gente vai fazer uma grande temporada e com certeza aí, né, vamos conseguir grandes títulos. Um abraço aí. Valeu, Jorge. Abração, hein? Abraço, tchau, tchau.